Olá, está começando mais um É Tempo de Amazônia pelo AgroMais. Uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à preservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo hoje eu vou conversar com o senhor Giocondo Vale, proprietário da fazenda Dom Aro, em Rondônia, que tem uma história muito interessante para contar de uma fazenda integrada também, além da agropecuária, também produzindo grãos. Seu Giocondo, seja bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. É uma satisfação poder conversar com o senhor. Como é que começou essa história de desenvolver um projeto com essas características aí em Rondônia? Muito prazer, seja bem-vindo. Boa tarde, o prazer é meu, fico extremamente lisonjeado com o convite, com essa oportunidade. E Marcelo de Angelo foi um desafio que se iniciou há 35 anos atrás, quando viemos do Paraná para Rondônia, mais propriamente para o município de Machadinho do Oeste, até então com a pedra fundamental só, né, da sua implantação, via Banco Mundial e Miradincra. E trouxemos essa conceituação da sustentabilidade a partir da minha vida de estudante de farmácia industrial na Universidade Federal do Paraná, quando eu fui até a Brahma do Brasil e fui estagiário da Brahma, diga-se de propósito, uma oportunidade, uma experiência única na minha vida. Lá eu me deparei com a implantação de alguns ISOs, 8.000, 9.000, 14.000, etc. E quando nós começamos a desenvolver a Fazenda Dom Aro, isso, portanto, há 32 para 33 anos atrás, 2 anos aproximadamente após minha chegada, eu já tive a preocupação de ser a primeira fazenda de Rondônia a adquirir um ISO, de onde, então, se implantou toda uma metodologia, toda uma sistemática, na sua configuração física e também conceitual e de gestão, para que a gente pudesse alcançar isso, e depois veio a certificação BPA Embrapa Padrão Ouro, a 10ª do Brasil, a primeira da região norte e nordeste do Brasil, foi conferida a gente em 2014, e em 2018 a certificação de grãos, que é a RTRS, soja certificada. É mais ou menos esse o processo, como ele iniciou e como ele se configurou daí na sequência. Mas, senhor Giocondo, por que vocês escolheram aí a pecuária para iniciar esse projeto? Já tinha alguma ligação com essa atividade na família? Vocês saíram do Paraná em direção a Rondônia, é isso? Perfeito. Os nossos avós são, por parte de mãe, espanhol e por parte de pai, italianos, e sempre homens voltados à terra desde a sua origem europeia. Então, nós fomos criados, educados num pequeno sítio onde tinha-se agricultura, a cafeicultura nos modelos tradicionais antigos, juntamente com uma pequena pecuária e juntamente com algum plantio de alho, de feijão e de cebola e de milho. Essa era a vocação da família, numa atividade, obviamente, extremamente familiar. E está no sangue da gente, isso sempre esteve e continua estando, a vocação para os negócios da terra, né? É aquela filosofia de que filho de tatu continua sendo tatuzinho e gosta de ficar cavucando o solo, né? Então nós carregamos essa vocação. Quando viemos para cá, foi algo, diríamos que pouco planejado a partir de Curitiba, da formação universitária. Foi algo assim, até eu diria que um pouco emotivo, advindo da descoberta da implantação do município de Machadinho do Oeste, em torno do ano de 82, 83, pelo Banco Mundial e Incramidade, né? E aqui viemos, e por que o boi? Pela própria natureza do início dessas atividades e, de maneira especial, num bioma complexo, né? Num bioma bastante desafiador como o amazônico.
simplificando, a pata do boi e o fogo, num primeiro momento, eles eram tidos, hoje já não, é uma conceituação mudada, como aqueles que davam o impulso inicial à formação da fazenda e à viabilidade econômica. Então, por isso, a pecuária de início. Agora, senhor Joconde, o senhor menciona que era um ambiente aí bastante desafiador, né? Era muito diferente de quando vocês chegaram aí na década de 80, em meados da década de 80, e o panorama que se vê agora aí, esse desafio mudou um pouco? O que o senhor pode contar para a gente? Sim, nós temos algumas etapas bastante definidas dentro dessa ordem temporal 35 anos. Era muito desafiador. Por quê? Porque não tinha-se basicamente nada. Nós tínhamos a BR-364 interligando Cuiabá a Porto Velho, né, de maneira especial, vamos dizer, dentro do nosso estabelecimento de atividade, a Rondônia e Mato Grosso, e que era recém-inaugurada, de excelente qualidade. Ótimo. E tínhamos protótipos de cidades, como Vilhena, como Cacoal, como Ariquemes, como Jaru e a capital Porto Velho, mas uma capital totalmente diferente dos padrões que a gente conhecia na região sul e sudeste. Não é? Então, um bioma onde a selva amazônica é extremamente robusta, períodos chuvosos em torno de 7 meses a 8 meses, do início ao final da estação, com índices pluviométricos bastante elevados, ali em torno de 1.800, 2.000, 2.300 milímetros ano, né? Há dias que em 12 horas se chove 130, 140 milímetros, então realmente era algo um pouco diferente. Calor extremamente grande, né, pela própria condição de estarmos numa inclinação em torno de 15 graus, então nós temos uma irradiação ultravioleta bastante alta, e nós tínhamos também a questão das enfermidades, principalmente a malária, onde, para entendimento, Machadinho do Oeste tinha o maior índice mundial de malária, né, em torno do ano 84, 86, 87, até 90, alguma coisinha. Tanto que os índices eram superiores às áreas mais endêmicas da África, e isso era uma barreira muito grande. Hoje, basicamente, resolvida essa situação, né? Outro detalhe, talvez o mais importante dos detalhes, né? Não tínhamos as infraestruturas básicas, saúde, educação, mercados, as estradas, os ramais de acesso às propriedades, tinha uma parte e não outra, e não tinha energia elétrica e nem telefonia. Mas soma-se o fator principal, desconhecimento da região. Tivemos que aprender com estudos, aprender com muito suor, aprender com o tempo e aprender também com alguns equívocos, né? E aí, a partir desse conjunto de fatos, fomos aprimorando nossas ações, nossas técnicas, nossos processos de gestão, e aí, complementando a pergunta, hoje a realidade é totalmente diferente. Asfaltamento, internet 4G para todo que é lado na região rural, torres de transmissão de dados para todo lado, energia elétrica dentro dos seringais, nas regiões ribeirinhas do município como um todo, ou quase como um todo, muito poucos remanescentes não tem. Pontes, um poder público muito mais presente e uma sociedade muito mais intelectualizada, muito mais tecnificada, e a bateia de Mr. Charles Darwin da seleção natural, até hoje ela está muito presente. Em que sentido? Ela foi selecionando aqueles que tinham aptidão para estarem presentes, para se fazerem presentes e para produzirem de forma adequada dentro do bioma desafiador como é ainda o Amazonas. Bom, e quando foi que vocês perceberam que a oportunidade de integrar a pecuária com o desenvolvimento agrícola
era uma alternativa interessante, hein, seu Giocondo? Uma pergunta extremamente interessante. Ela se deve a vários fatores, não é uma única variável que se faz presente a esse fato. Um dos fatores, quando se faz o corte raso, se fazia, né, vamos colocar no passado, porque é diferente do que se prega, hoje, vamos pegar Rondônia. Eu não vou falar do Pará, não vou falar de outros estados, porque seria um atrevimento. Mas Rondônia, o corte raso da floresta é algo basicamente fora de moda, né? Existe, claro que existe, até porque existe legalidade dentro da questão legal, né, do fato, onde você tem direito de 20% daquele que você não derrubou, você fazer. Mas isso se faz muito pouco. Então, quando você faz o corte raso e faz a primeira queimada, você gera um teor de cinzas e nutrientes extraordinário, num bioma onde a pluviometria é muito boa, né, com ciclos muito bem definidos. E aí, qual é a obviedade disso? As gramíneas, de maneira muito especial, a braquiária brisanta, que se adaptou muito bem no país todo e aqui muito mais ainda, ela tem um ciclo espetacular de produção de massa de nutrientes que perdura em torno de 10 anos, dependendo de um grau melhor ou não da gestão dessas gramíneas, do manejo bovino. Então, nós colocamos 10 anos. Aí nós temos um ciclo, mais de uns 10 anos, onde a curva é decrescente. Motivo: cigarrinhas, morte súbita da braquiária por encharcamento, por fungos e, obviamente, pela exfoliação dos nutrientes e o agotamento, né? Não é nem um esgotamento, é um agotamento. Você vai enfraquecendo a estrutura dos solos, latossolos amarelo ou vermelho álicos, portanto pH muito ácido, teor de fósforo muito baixo, teor de alumínio muito alto, e obviamente você vai perdendo a capacidade produtiva. Aí não tem opção. Ou você continua numa forma meio extrativista, ou você vende o patrimônio a alguém que tenha disponibilidade de agregar tecnologias para produzir melhor, ou como nós fizemos, iniciando esse processo em torno de 12 anos atrás e já em fases de consolidação, você entra daí com a questão das destocas, com a questão do destino dos resíduos, com a questão da recuperação das APPs, com a questão da sustentabilidade numa definição maior, e entra com os grãos para ter solo para junto você integrar a pecuária. Que a grande carteada, no meu entender, não é fazer a safrinha da soja, é fazer a safrinha com braquiária para produzir proteína animal no entre-safra. Existe N vantagens a respeito disso. Então, resumo, em torno de 12 anos, quando nós vimos a propriedade degradada, com morte súbita, com teor gigantesco, a infestação de cigarrinhas foi o fator determinante na grande região amazônica para isso, né? E uma queda gigantesca da capacidade produtiva. E eu somo mais um fator, que nós produzimos muita carne barata para suprir o mercado por questões que não vêm ao caso aqui. E isso foi fazendo com que o nosso poder de investimento e de perpetuar na cadeia da produção da carne fosse caindo dia a dia, né? Então, a maximização dos processos, para quem teve uma visão antecipada do fato, ele se tornou uma necessidade imperiosa e inegociável. E eu encerro dizendo: a integração lavoura-pecuária é a grande moeda da sustentabilidade econômica, social e ambiental, porque ela consegue harmonizar as três facetas, e ela veio para ficar. Não há como se negar. Ou faz ou não faz. Então, nós veremos um aumento substancial
das propriedades integrando lavoura e pecuária nos próximos 10 anos, principalmente com a valorização das commodities, tanto da proteína animal quanto a vegetal, como a gente tem visto, e que deve ser mais um razoável fôlego econômico das propriedades. Perfeito. Agora, Sr. Giocondo, a gente tem aqui a participação de diferentes vozes aí, especialmente da Amazônia. Eu peço para o senhor acompanhar as perguntas agora e as respostas um pouco mais curtas para a gente poder aproveitar todas as perguntas que chegaram aqui e que querem aí ouvir o senhor também. A primeira participação aqui é do Henrique Alves, que é um pesquisador da Embrapa aí de Rondônia. Ele traz uma pergunta bem interessante para que o senhor possa comentar. Vamos ouvir. Giocondo, você tem sido um dos grandes exemplos no Brasil de produção sustentável na Amazônia, com uma integração entre lavoura, pecuária, floresta. E nós sabemos que a pecuária é sempre considerada uma grande vilã, né, na degradação ambiental, no desmatamento na Amazônia. E você vem mostrando que pode ser diferente. Então, eu gostaria de saber como é que você enxerga a questão da viabilidade econômica do seu empreendimento quando comparado ao modo mais extensivo e tradicional de pecuária. Ótimo, uma pergunta excelente, doutor Henrique. Um prazer, uma honra falar contigo e ser interrogado pela sua pessoa e que desenvolve um trabalho espetacular aqui na Embrapa de Rondônia, na cafeicultura e etc. Parabéns a todos vocês. A Embrapa tem sido fundamental não só minha propriedade, como no Brasil. Extremamente sair do joio e entrar no trigo. Como nós falamos anteriormente, o modelo tradicional é um modelo quase de extrativismo, mas ele tem uma curva ascendente no Brasil e Rondônia de maneira especial por ser um estado jovem, com muita gente jovem intelectualizada nas boas universidades, que estão retornando ao campo e dando uma cara empresarial ao campo. Quando nós mexemos com os ferramentais da biotecnologia, mais especificamente as inseminações artificiais via ATF, quando nós implantamos touro zero numa propriedade, quando nós buscamos sêmenes que dão um pulo gigantesco no perfil genético das matrizes, por exemplo, também na questão da carne para o mercado, produzindo a verdiz em cima de uma vaca Nelore, que é um produto altamente diferenciado. Quando nós temos nutrição em coxo, quando nós temos a integração lavoura-pecuária que oferece uma gramínea absolutamente diferente em digestibilidade, palatabilidade, teores de proteína, vitaminas, minerais, oligoelementos, etc. E quando nós colocamos tudo isso num pacote, a gente sai, obviamente, de uma produção ali de 50, 60, 70 quilos de proteína animal ano, num sistema antigo, basicamente extrativista, e de uma proteína de baixa qualidade, para irmos para uma produção animal aí de 400, 500, 600, 700 quilos ano. Ou seja, a integração lavoura-pecuária, que tem uma série de nuances que me parece que não é o caso agora, ela faz com que a fazenda passe para o conceito de uma empresa rural. E a partir disso ela tenha o quê? Aquilo que é o mais importante, que é a sustentabilidade econômica. Porque se não tivermos sustentabilidade econômica, não existirá sustentabilidade ambiental e menos ainda social, e o empreendimento não terá longevidade. Um excelente negócio que veio para ficar e eu estou extremamente satisfeito com o modelo e melhorando dia a dia, porque a ciência nos propõe, junto com a tecnologia, essa capacidade e essa condição. Olha, a gente tem agora também a pergunta da Ana Karina Salman, que é zootecnista e também pesquisadora aí da Embrapa Rondônia. Ela tem uma pergunta bem interessante sobre o capim que vocês utilizam aí. Vamos ouvir. Eu gostaria que o seu Giocondo Vale compartilhasse de forma sucinta como é que foi a experiência dele utilizando o capim ibiporã na sua propriedade. Doutora Ana, boa tarde, uma honra falar com a senhora. Veja bem, nós fizemos nesse estudo, que é o único no bioma amazônico, né, pela informação da Embrapa,
22 hectares depois de 3 anos consecutivos de plantio de soja, num terreno em torno de 30% de argila e de mais areia, um pouco inclinado, bastante rico em água, de um estudo com capim e piporã. Foi feita uma semeadura via Hércules, um ferramental que facilita isso, no mês de março do ano 2019, 2020, pós o plantio da soja. Vou ser bem sucinto como a senhora pediu. Nós entramos com 74 bois, produzidos via inseminação artificial, rebanho próprio, sendo 30% aproximadamente de aberdins e demais de zebuínos Nelores. No dia 6 do mês de maio, no dia 1 de outubro, ela entrou com 13 arrobas, foi para o mercado com 19 arrobas, com 5,93 arrobas de ganho, só nesses 22 hectares de piporã. Nós entramos depois com 43 fêmeas de 10,50 arrobas, foi para 14,64, rebanho 100% aberdim, ganhando 4,14 arrobas. E nós entramos no dia 10 de outubro, nós entramos no dia 6 de maio, exato, no dia 10 de outubro, nós entramos com uma boiada de 71 animais, sendo 60% aberdim, com 10,10 arrobas, e saímos ela com 20,15 arrobas, dando um ganho de 9,97. Só faço uma correção, ela entrou dia 6 de maio, numa pastagem normal, e no dia 1 de outubro, quando nós tiramos os primeiros 74 boi, nós inserimos os 71 com 9,97. Traduzindo, altamente palatável, cigarrinha zero, uma capacidade de vedação excepcional, de pouco entalamento e muito foliar, e com uma capacidade de conversão em carne excelente. É um grande capim, é um grande momento da ciência via Embrapa, oferecendo-se cultivar a nós fazendeiros. Agora, senhor Giocondo, tem mais uma pergunta aqui do Marcos Fava Neves, professor da USP e também da FGV, aqui em São Paulo, um grande consultor do agro. Vamos ouvir o Marcos Fava. Eu fiquei muito contente de poder fazer essa pergunta. Nesse momento, para não dizer que é mentira, vou até virar aqui o telefone, olha, estava revisitando o site de vocês, que coisa bonita, quantos projetos interessantes. A minha pergunta é mais genérica, se vocês já têm recebido demandas internacionais para financiamento e se você vê uma grande oportunidade nessa área para que o Brasil capte recursos de todo essa questão ambiental mundial para melhorar cada vez mais as nossas práticas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Dr. Marcos, um prazer, uma honra ter essa pergunta vinda de uma personalidade do mundo acadêmico como o senhor. Veja bem, nós não temos tido a demanda porque nós estamos no processo final de consolidação, num processo bem planejado, que passou por estruturação física da propriedade, documentação bem elaborada de toda a propriedade, que isso é importantíssimo na região amazônica, ainda é um problema, menor, mas ainda continua sendo. E, finalmente, essa questão da integração lavoura-pecuária com a questão da sustentabilidade como foco, como princípio, como direção dos nossos negócios. O que ocorre? A partir do momento que nós fomos certificados pelo BPA da Embrapa, padrão ouro, primeira propriedade do bioma amazônico e também do norte aqui do Brasil, do Nordeste, Nordeste já tinha uma, Centro-Oeste e Norte do Brasil. O crédito local, ele foi escancarado. O Banco Basa nos procurou, nos ofereceu assim, muito dinheiro, e é aí uma questão perigosa, que a gente não pode se envaidecer com isso. Então, o Basa foi um grande agente financiador da estruturação da propriedade. Isso é importantíssimo, esses momentos, né? Onde pudemos destocar, calcarear, planificar, plantar o arroz, depois lançar o projeto da sojicultura, que já está fechando esse ano o 5º ciclo,
e finalmente integrar com o boi. Então apareceu muito dinheiro, mas do mercado de fomento interno. Ok, é uma oportunidade, uma grande oportunidade. Nós observamos que a questão da Amazônia, quando a gente pensa em receber recursos para que a gente mantenha esse bioma com menos agressividade, com uma produção mais tecnificada, né? A bioeconomia é importantíssima, e os créditos de carbono, etc., e a valorização financeira daqueles que têm o interesse na preservação, dos empreendedores que fazem o dever de casa, que realmente façam com que as suas propriedades sejam geridas e que a produção seja realmente sustentável. Foi a nossa busca do BPA, foi a nossa busca do RPRS. Eu digo o seguinte, doutor, nós estamos caminhando rapidamente para um outro momento da Amazônia, um momento muito mais acadêmico, muito mais tecnificado, e realmente um momento onde vai valorizar cada vez mais o empresário sério, que ele não faça uma pressão sobre a floresta, e sim ele faça uma pressão sobre aquilo que ele tem, que possa produzir mais e melhor. Fantástico, muito obrigado pela aula aqui neste modelo da Fazenda Dom Aro. Foi uma satisfação poder conversar aqui. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso tempo, mas eu quero deixar já um convite, assim que passar a melhorarmos essa pandemia aí, Giocondo, vamos fazer uma visita, conhecer com mais detalhes ainda o processo aí na Fazenda Dom Aro. Muito obrigado, hein? Uma honra, um prazer, estou extremamente lisonjeado com o convite, as portas estão abertas para recebê-los e para que nós possamos nos interagir e levar para o Brasil, para a sociedade e para o mundo, que o processo de produção dentro do bioma não amazônico, como também no Cerrado, na Caatinga, etc., ele está andando fortemente, ligeiramente, para um modelo que seja acadêmico e tecnificado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. O É Tempo de Amazônia de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia e fazer o convite já. Na semana que vem tem mais. Até lá.